E nós estamos aqui para somar. Ninguém é melhor do que ninguém. E como a Bíblia mesmo atesta, cada um tem salmos, outro tem hinos, outro tem palavra, e faça tudo isso para a edificação dos santos. Então nós estamos aqui na condição de iguais, estamos na mesma condição, de modo que quando Paulo descreve a importância do corpo de Cristo, fazendo a analogia do corpo humano, ele não traz importância superior a ninguém, né? Mas ele apresenta o corpo da Igreja de Cristo como todos os membros têm a sua vital importância. Então todos os atos exercidos pela Igreja de Cristo nos edifica, nos enche mais do Espírito Santo e de fé. Essa palavra tão pequena, mas ela foi tão expressada nessa noite, e que vai aumentando a dimensão da compreensão do nosso Deus e da pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Antes de entrar no texto, se você quiser acompanhar comigo, o texto a gente vai ler em João capítulo 3, versículo de número 16. Já foi citado hoje à noite aqui, mas eu quero ler, porque eu me propus em casa em ler com vocês esse capítulo 3, versículo 16, e aí a gente vai discorrer sobre isso, a gente vai meditar um pouco sobre esse texto. Mas antes eu quero só dizer uma coisa para você que eu senti de falar aqui com vocês. Não se contente com o deserto. Você sabia que Israel, quando saiu do Egito, por muitas vezes eles tentaram se estabilizar no deserto, se contentando com o pouco? Sabe por que isso? Porque a condição de escravo que outrora eles eram, e que outrora nós éramos, muitas pessoas querem continuar confortáveis mesmo na condição de escravo, com características de escravos. Às vezes passamos por dificuldades, passamos por problemas, mas a nossa morada não é aqui. Às vezes somos subjugados pelos nossos pais, eles nos colocam diante dos tribunais, nos arrastam diante dos juízes, diante da sociedade, nos constrange, nos faz passar vergonha, mas tudo isso é passivo de ser passado. Somos passíveis de sofrer todas essas coisas. Às vezes o conforto da vida que nos é proposta pelo sistema mundano nos faz pensar, não, aqui está bom, está confortável, mas tudo isso, por mais bom que seja, ainda é característica de escravo. Nós, a Igreja de Cristo, não somos escravos. Se contentar com este mundo é contentar-se com o deserto. Nós não somos daqui, nós fomos chamados para chegar no céu, e é lá que nós vamos morar eternamente. Nós vamos chegar no céu. Isso aqui é só um tempo, é só o momento que vamos passar. Não se contente com o pouco que o mundo tem a nos oferecer, que o inimigo das nossas almas tende a nos ludibriar. Mas olhe para o alvo que é Cristo. Olhe para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé. É Ele que nos vai garantir. Ele é o nosso penhor. O Espírito Santo é o nosso penhor. É a garantia de que nós vamos sair daqui e vamos chegar no céu. Então não se contente com o que o mundo vos apresente. Não se contente com migalhas. Israel, a nação de Israel, os pais ficaram no deserto porque foram desobedientes, porque se contentaram com pouco, porque se contentaram com migalhas. Então, mais uma vez eu reitero, não se contente com migalhas. Não se contente com migalhas. Meus queridos, João capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podeis assentar. Glória a Deus. Eu quero ser um tanto rápido, porque eu acredito que eu vou dizer aqui, esse sentimento que é sublime,
esse sentimento que por assim dizer, segundo a nossa língua portuguesa, ele é abstrato, a gente não consegue tocar porque é sofrimento, é sentimento, e sentimento não é como um objeto, sentimento não é como um ser, sentimento não é como um imóvel que você toca, que você vê, que você apalpa. O sentimento, ele é abstrato, nós não tocamos. E a abstração na língua portuguesa, ela só é possível porque não há possibilidade de tocar. E outro critério é, ele não consegue existir sem alguém que dê a possibilidade da existência. O sentimento, ele só é possível quando o homem promove a existência dele. O amor só é possível quando nós exercemos o amor. Ele não existe por si só. Precisa do homem, precisa da mulher para existir entre nós, para ser caracterizado entre nós. Pois bem, mas é um sentimento que, quando exercido, constrói. É um sentimento que restaura, que constitui. É um sentimento que dá forma à condição humana, à relação humana. E o amor, ele é um sentimento que Cristo descreveu como um lastro, como baliza para as relações humanas. Então não há como a relação humana ser saudável sem o exercício do amor. E para compreender o amor, é fundamental que nós nos apropriemos de alguns escritos, né? Muitos autores da literatura do mundo inteiro, desde que o homem começou a escrever, a expressar os seus sentimentos a partir da escrita, sempre se preocupou com o amor. Esse sentimento que Deus ele propõe como lastro, como baliza, como parâmetro para as relações humanas. E não só isso, mas isso também abrange a relação do cristão. Nós devemos nos relacionar com Deus a partir do amor. Nós devemos amar o Senhor com todas as nossas forças. Isso é a nossa relação vertical com Deus, e a nossa relação horizontal com o homem, com os nossos pares, se dá de forma unilateral, recíproca. Amor para com o próximo, amor para com os nossos pares, amor para com aqueles que estão próximos para conosco. Então o amor, ele é exercido dessa forma, e ele é o parâmetro mais essencial para que o relacionamento humano seja perfeito, seja bom, e o relacionamento com Deus seja perfeito e seja bom. Sem o amor, nada há de validade do nosso relacionamento com Deus. Sem o amor, o nosso relacionamento com Deus é fútil, é falho, é fraco, é perdido. O nosso relacionamento com Deus é inexistente, porque o amor é a base de tudo. Então hoje nós iremos falar do amor, nós iremos discorrer sobre o amor. Mas para falar do amor nosso para com o próximo, e para falar do nosso amor para com Deus, é fundamental questionar-se sobre o que é o amor. Parece ser simples, né? Aquele sentimento que é descrito a partir do afeto, do carinho, da preocupação, do cuidado. Mas será mesmo que o amor é isso? Pois bem, meus queridos, nesta noite eu quero trazer a visão do mundo, que o mundo compreende pelo amor. Porque o mundo aí fora, ele apresenta o amor sobre algumas perspectivas, e é fundamental a gente discorrer sobre isso, porque nós somos levados a esse tipo de comportamento mundano. Nós somos ludibriados, nós somos engodados pelas nossas próprias consciências, como vai dizer Tiago, engodados pelas nossas próprias consciências, para fazer aquilo que nos apraz, ou na maioria das vezes, como eu sempre digo nas escolas dominicais, para justificar o nosso comportamento. Na maioria das vezes
nós usamos a Bíblia não como meio de constrangimento pessoal, porque a Bíblia Sagrada, quando a gente lê e traz ela para a nossa consciência, ela nos constrange do pecado, e nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Todavia, na atualidade, o homem usa a Bíblia Sagrada não para se constranger acerca do pecado, mas para justificar o seu pecado, para achar um amparo legal para o seu comportamento. Mas hoje nós vamos discorrer acerca do amor, e acredito que é de fundamental importância a gente compreender. Pois bem, meus queridos, hoje eu quero falar para vocês sobre um filósofo chamado Platão. Acredito que todos vocês devam já ter lido ou ouvido acerca desse filósofo. E como eu disse, muitos literários na história do mundo sempre se preocupou com esse sentimento, e com Platão não foi diferente. Platão, ele em dado momento, num diálogo chamado Banquete, onde ele se reunia com vários filósofos para discutir sobre vários assuntos, Platão vai falar do amor. No banquete, Platão fala do amor. O que é o amor para a filosofia grega? E o mundo aí fora, ele não se utiliza, ele não lança mão do amor cristão para exercê-lo. Ele se utiliza, na sua esmagadora maioria das vezes, do amor filosófico, e é mais conveniente em todos os seus aspectos usar o amor filosófico Platão, do amor dentro da perspectiva platônica. Então, o que seria o amor platônico, meus queridos? O amor platônico, o amor de Platão, um filósofo grego, que ele viveu aí cerca de volta de 300 anos, 350 anos antes de Cristo. Então Platão, ele é antes de Cristo. Platão, ele vem trazer um personagem que sempre estava junto com ele, que é Sócrates. Platão era discípulo de Sócrates, então tudo que Platão aprendeu foi com Sócrates. E Sócrates traz uma lição importante nesse diálogo chamado O Banquete. Se você for na internet, você vai encontrar O Banquete de Platão, e você pode ler. Você tem autores discorrendo sobre esses aspectos, sobre Platão discorrendo sobre o amor. E o que Platão fala do amor? O amor é concebido na Grécia Antiga como a expressão eros. Alguns de vocês já ouviram alguém falar sobre o amor eros? Eu já ouvi as pessoas discorrerem sobre esse sentimento, falando que o amor eros é o sentimento voltado entre o homem e a mulher. É exercido, as características, a divisão do amor para a sua melhor compreensão. Então, alguns autores, resolveram dividir o amor entre eros, filos e ágape. Eu acredito que você já tem ouvido alguns pregadores se utilizar dessas nomenclaturas. Mas infelizmente essas nomenclaturas são usadas de forma indevida, porque o amor eros, ele não é apresentado em seu sentido etimológico como o amor de um homem para com mulher. Eros, a expressão de eros para o português é definido como desejo. É o desejo na sua pura essência. Então, quando Platão está falando de eros, Platão está falando de desejo. E o mundo aí fora, ele vive o amor platônico na sua descrição desejo, no exercício mais puro da essência do desejo do homem. Em nós, o sistema mundano, ele faz com que aflore em nós o amor platônico, desejo. E o desejo, ele é exercido, ele só se dá cabo no desejo na prática. O que é isso? Ora, o desejo, ele é insaciável, tendo fim apenas na prática. A própria palavra desejo, ela é autodidata, porque o desejo, quem vive sob a perspectiva do desejo, ele vive desejando. Vamos entender isso? Veja bem, quando você compra um celular, vida útil do celular hoje é em média de um ano e meio, não é mesmo? Logo surgem as novas versões. Quando você compra um eletrodoméstico,
garantia de exoldar de 3 anos e meio a 4 anos e meio, estourando 5 anos de idade. São esses bens e serviços que nós nos utilizamos hoje na sociedade. Isso eu estou falando sobre a perspectiva do desejo, porque até nisso nós somos ludibriados. Veja bem, quando nós compramos um celular e vida útil é de 1 ano, eu estou falando sobre a perspectiva da aquisição, e isso nós somos levados a todo momento a exercer, e somos engodados a viver enforcado em nossas finanças, sobre a perspectiva do desejo platônico. Veja bem, e aí quando estraga esse celular, já não compensa mais você arrumar o celular, mas comprar um novo. Na medida em que eu compro um celular desse, o que ocorre? Esse já não é objeto de desejo mais, porque eu já adquiri. Quando eu compro um carro novo, ele já não é objeto do meu desejo, porque o desejo teve fim na aquisição. Quando eu compro um eletrodoméstico, ele já não é mais o meu objeto de desejo, porque o fim do desejo é a aquisição do bem. Então nós vivemos uma vida de consumo desenfreada, moldadas pelo desejo platônico, e isso o mercado financeiro se utiliza a todo momento para que a gente viva uma vida de compra. O que isso tem a ver, irmão Wagner, com a vida desejante? Tudo a ver, a gente vai chegar lá. Então você já viu nesse final de ano alguma loja aqui de Rolim de Moura chegar para você: escuta, esse ano nós não estamos vendendo aparelhos novos, nós fizemos um convênio aqui com um senhorzinho que conserta celular, e você vai ter um desconto bacana se você consertar o seu celular velho. Você já viu alguma loja fazer isso, meu querido? Não, ele quer te vender outro. Você já viu alguém querer fazer com que você conserte o teu carro, ou comprar um consórcio como um modo de investimento? É sempre a compra, é sempre a busca, é sempre o ter. O imóvel, a casa que você tem, já serve? Não, você tem que ter desejo de outra coisa. Implica isso em quê? Implica em mim mais empenho, mais trabalho. Eu vivo estressado. Você está vendo a repercussão do desejo platônico no meu estresse, na minha ansiedade, na minha falta de tempo para minha esposa, para os meus filhos, porque eu preciso me realizar como pessoa, eu preciso ter. Sabe por quê? Porque se eu não chegar na igreja com o carro e deixar na frente da porta, se eu não chegar na igreja com o celular de ponta, você acha que eu vou ser inserido no meio social? Se eu não usar a gravata bonita que apareceu, ou a calça, ou a camisa, como que eu vou ser visto pelas pessoas? Você está vendo as implicações do desejo platônico? E aí, o importante não é o ser, mas o ter? Você consegue compreender? E tudo isso aí é amor, dentro da perspectiva platônica. E que você faz isso todos os dias. Platão falou desse desejo, dessa busca desenfreada. Agora você quer ver a mensagem atual sobre essa perspectiva? Deus vai te honrar. Sabia que esse é o molde de mensagem à la platônica? Que Deus vai te honrar? Esse tipo de Deus que te honra é o teu ventre. A honra, ela vem por si só. Você não precisa estar buscando honra ou posição entre os homens. Isso é de forma natural, isso acontece entre nós. Não precisa o homem estar buscando de forma desenfreada, buscando aquisição econômica, aquisição financeira, para você mostrar para o seu irmãozinho. Porque a maioria das mensagens, ela descreve o nosso irmãozinho como nosso inimigo. O teu inimigo vai ver você. O teu inimigo vai ter que ver Deus te honrar. Você foi chamado por Deus para esse tipo de coisa, meu querido. Deus não nos chamou para isso, para esse tipo de sentimento maléfico, diabólico, de ter, de posição em posição. Nós fomos chamados para ser crentes em Cristo. Nós fomos chamados para ser livres pelo Evangelho de Cristo. Ser livres. E doar
dar, se doar para o próximo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Você vai esperar quando para se doar para o seu próximo? Quando você tiver dinheiro? Quando você tiver posição? Quando tiver sobrando? Deus nunca trabalhou na sobra. Deus sempre trabalhou na escassez. Olha o texto, quantos filhos ele tinha? Você está esperando o que para se doar para Deus? Você está esperando o que? Quanto de dinheiro você está precisando? Você precisa de carro, de moto? Para quê? O que você precisa para se doar para Deus? Quantos filhos Deus tinha? Deus deu o seu único filho. Então, o mundo ele está totalmente invertido. A ótica do mundo está invertida. E nós somos mergulhados nesse sentimento maléfico. Nós estamos mergulhados, engordados pelas nossas próprias consciências. E as pessoas aprenderam a ser diferente aos mais fracos, aos desafortunados. Isso é natural nas pessoas. Elas são seletivas. Um rostinho bonito, um cabelo bonito, uma roupa bonita, um carro bonito, elas vão entendendo de forma natural, porque o mundo naturalizou esse tipo de coisa e tem esse tipo de coisa como forma natural, e nós naturalizamos esse tipo de coisa, irmãos. Nós tornamos essas coisas naturais. E tem irmãozinhos dentro da nossa igreja que são membros do corpo de Cristo. Nós nunca os procuramos para conversar, para dialogar. Eu conheço pessoas assim. Chegam na igreja como invisíveis e saem da igreja como invisíveis. Porque nós somos seletivos, isso é natural para nós. Se tornou natural, coisa corriqueira. Porque os valores para nós não é o humano, mas o bem, é ter, é o ser. É o ter, é o ser, é ter posições. Esse é o sentimento platônico sobre a perspectiva econômica. E daí você quer outro carro, já não serve o carro que você quer. Tendo que comer e vestir, sejais com isso contentes, isso aí não existe entre nós, irmãos. Isso se tornou utopia, ninguém quer. Aquela roupa não serve mais. Né? Eu vou contar meu testemunho para vocês. Eu não vou contar porque um dia eu vou contar. Hoje eu vou contar, Eliseu, porque hoje eu estou sofrendo. Mas todo sofrimento atual, no futuro ele se torna um testemunho. Hoje eu estou passando. No futuro eu vou ter a oportunidade de voltar aqui e contar para vocês. Eu vou ter a oportunidade para vir contar para vocês o meu testemunho. Falou, lembra daquele dia que eu estava pregando? Estava acontecendo assim. Um dia eu vou contar para vocês. Mas eu nunca me preocupei com ter, com ser. Eu sempre me preocupei com a minha pessoa, com o bem da minha pessoa, com o bem da pessoa humana, do próximo. Deixar esse negócio de título para lá, irmão, de posição social, em todas as perspectivas, bem vestido, essas coisas. Jesus disse que a traça e a ferrugem é consumo. Isso não nos é parâmetro de vida, meus queridos. Você quer se vestir bem, estar bem, esteja bem, mas que isso não seja parâmetro para você julgar o seu próximo. Esse é o amor que o mundo exerce lá fora. Eles criam os parâmetros mundanos deles, os nossos não é isso. É o afeto a partir da perspectiva que estamos ligados no corpo de Cristo. É diferente. Essa é a perspectiva do amor platônico dentro da relação econômica, de ter, de possuir as coisas, de nunca estar contente com o trabalho, sempre ter um trabalho. Você pode ter trabalho melhor, irmãos, mas isso não pode ser cego. Você não pode ser cego nisso. Sempre na posição que você estiver, esteja contente. Ponto final. Se Deus lhe conceder algo melhor, esteja sempre contente. Mas isso não seja uma corrida desenfreada, de modo que você vai
passar a perna em alguém, de modo que você vai ser tropeço na vida de alguém. Esteja contente onde você estiver. Esteja contente com o carro, com a moto, com a casa. E onde mais nós podemos analisar tudo isso, esse sentimento? Desejo, o fim do desejo não é a plena realização do bem de serviço, dos bens e serviços, né? Não é a realização que eu acabei de falar para vocês? E no matrimônio, para Platão, como que era o amor? Para Platão, eu não desejaria mais minha esposa, porque eu já tive ela. Você está vendo como que é as coisas? Eu poderia desejar qualquer mulher, menos a minha esposa, porque ela já é realização. É desejo. Eu poderia desejar qualquer mulher, bem como qualquer mulher poderia desejar qualquer homem, porque é a busca pelo desejo. Eros é a busca pelo desejo. Você consegue ver isso na sociedade? No meio artístico? Nós não somos medidos por esse tipo de comportamento. Você consegue visualizar o amor lá no mundo agora? Você consegue ter conexão do que eu estou falando? Tem total nexo. Quando alguém falar do amor platônico para você, você opa, eu lembro agora o que é isso. E aí não só o que o irmão falou. Chegar em casa, você vai lá no Google e vai ver alguém falando para testar o que eu estou falando para você, o que é o amor platônico. Vá lá e veja o que eu estou falando. Pesquise. Você não é obrigado a ficar vendo só com o que eu estou falando. Mas essa é a perspectiva do mundo lá fora. Né? Casa hoje, amanhã descasa e vira aquela coisa louca. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para sermos firmeza dos princípios que a Bíblia descreve. Em nós se encora a prática de tudo isso aqui, ó. Está firmado em nós a partir de Cristo. Tudo que está descrito aqui, nós sustentamos em Cristo. Nós não somos volúveis, levados a qualquer tipo de doutrina, vento de doutrina. Nós estamos firmados em Cristo. Mas o amor do mundo, esse amor de desejo, é do mundo. Mas partimos da perspectiva de que você pode correr atrás dos seus objetivos. É errado correr atrás dos meus objetivos. O homem é assim, por natureza ele é assim. Você pode correr atrás dos seus objetivos. Você pode ganhar o mundo inteiro, vai dizer a Bíblia. Mas a própria Bíblia vai dizer que diante o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Com relação à prata, o ouro, tinha um professor meu que dizia acerca do dinheiro e tudo que o dinheiro pode comprar, ele usava a expressão: o que adianta o vil metal, né? Que é o dinheiro, que é o princípio ativo de construção do dinheiro, da moeda em si. A moeda propriamente dita vem do metal. O que adianta o vil metal se no leito da morte o dinheiro não pode fazer nada? Esse dia eu vi aquele criador da Apple lá, daquela marca lá, dizendo que meu dinheiro comprou muita coisa, mas nunca comprou alguém para ficar no lugar, para morrer em meu lugar, e eu vou morrer novo e o meu dinheiro não pode comprar essa coisa. Que adianta o dinheiro? Um homem naquela condição, naquela posição, não pôde viver mais com o seu dinheiro. Você pode ter tudo você pode ter. Tudo você pode ter. Pode buscar, correr atrás de tudo. De modo que a conquista, a aquisição econômica, a conquista do mundo aí fora vai te resultar em muitas perdas. Nem sempre há como consolidar família e trabalho excessivo e corrida e presença de Deus. Nem sempre, é só olhar de fora. O homem mais crente, olho de Moura, qual é a condição espiritual dele?
Eu ponho um ponto de interrogação. O homem mais crente não, mais rico de Rondônia de Moura, qual é a condição espiritual dele? O homem mais rico de Rondônia, qual é a condição espiritual dele? O homem mais rico do Brasil, qual é a condição econômica dele? O homem mais rico do mundo, qual é a condição econômica dele? Daí você tira que a busca pelo ouro, ela é uma busca que te faz afastar de Deus. E eu provo agora no texto sagrado falando sobre o amor cristão. O que é o amor cristão? O amor cristão não é desejo, porque esse desejo platônico remonta também a uma ideia de egoísmo. É o meu desejo, sou eu, a bola da vez sou eu, o prazer é meu, é para mim, eu vou correr atrás dos meus objetivos. Isso é egoísmo. Quando o amor de Cristo é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. O amor é de Deus. O amor cristão não é você, mas é o teu pai, é o terceiro, é o próximo. Então o amor cristão é o próximo, não é o desejo. De modo que quando você correu atrás dos seus desejos, dos seus objetivos, eu devo dizer para você que você está bem engordado com as consciências desse mundo. Porque assim como Jesus chegou para aquele jovem rico, em dado momento ele vai chegar para você e vai falar: ei, vai lá e vende tudo que tem e reparte com os pobres. Aí alguém vai dizer: ah, mas ele não queria que o jovem rico vendesse. Olha, foi um diálogo de Jesus, não é uma parábola. Aquilo se leva ao pé da letra, partindo desse pressuposto, né, dessa premissa de que o texto diz que Jesus falou para ele vender o que tinha e repartir com os pobres. Eu devo dizer que a partir da perspectiva platônica, você que conquistou tudo da vida, quando chegar diante de Cristo e Ele pedir para você amar o amor cristão, você vai ter dificuldade, porque você é egoísta, porque o seu Deus não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O seu Deus é o seu ventre, é os seus desejos, são as suas paixões, são as suas realizações que são do mundo e não é de Deus. Então o mundo aí fora ele apresenta esse estereótipo de amor, e que nós somos levados. Eu digo isso porque há muitos anos eu sei de tudo isso e vivo trabalhando pensando em tudo isso, mas só hoje eu tive a oportunidade de falar. E essa é a realidade do mundo. Não tem como citar mais autores. O meu tema acabou, o meu tempo acabou. Mas o mundo está podre e as pessoas não sabem que está podre. E no mundo as pessoas não procuram a causa da podridão, elas procuram paliativos, porque as pessoas são escravas, na verdade. Elas são escravas do sistema. Então precisa trazer paliativos, contentamentos passageiros, alegrias momentâneas, para que você continue iludido com o sistema mundano. Mas Cristo nos chama a nos despir, porque o princípio cristão, o primeiro princípio de quando nós nos encontramos com Cristo é: renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e vem. Esse é o primeiro ato. Renuncie. Se você é incapaz de fazer isso, e nisso você é em toda a esfera da tua vida, todas, renuncie tudo, toma a sua cruz e vem. Toma as minhas características, porque carregar a cruz de Cristo é chamar as características de Cristo para a sua vida, incorporar em você as características de Cristo. Toma a sua cruz e vem. Renuncie a si mesmo. Você tem condições de fazer isso? Hoje você tem condições de fazer isso? É difícil, né, irmãos? É difícil. Domingo passado eu mencionamos para a juventude e nós falamos de Josias, o grande avivamento que teve em Judá, no Reino do Sul, com Josias.
e aquela coisa toda, e aquele, né? E a gente discorreu ali um pouco sobre a vida de Jeremias, porque Jeremias também viveu aquele momento, e ele é contemporâneo a Josias, e ele começa a falar que não é mais ou menos assim, que o verdadeiro avivamento ele não acontece assim, ele não é só nessa perspectiva, e às vezes confronta, né, irmãos, a realidade. Por quê? Porque às vezes nós estamos numa linha reta, e parece que tudo vem convergir, vem contribuindo, assim como Israel no dia de Josias, né? Eles acharam o livro da lei, e estavam vendo aquele avivamento, aquela coisa toda, e chega um pé frio chamado Jeremias, olha, não é por aí, peraí, que tem um caminho por aí, né? Sabemos que Israel estava, já estava descrito, batido o martelo, que Judá ia para o cativeiro babilônico, já estava definido, e quem vem trazendo essa ideia era Jeremias, e por conta disso ele sofreu demais ali em Judá, no meio dos, né? Mas o povo de repente poderia dizer, olha, mas esse cara chato, tudo está convergindo, nós achamos o livro da lei, o povo está contrito ali, e tem esse cara chato falando dessas coisas que parece que não tem nexo, que nós vamos para o cativeiro babilônico. Mas a vida é basicamente assim, né? Basicamente assim. Nem tudo que está às vezes apresentando é o que é. Às vezes a gente tem que analisar o texto sagrado de forma minuciosa, né? Minuciosa. Eu conheço Eliseu há muito tempo, né? E sei que eu tenho muito a aprender com ele, sobretudo no sentido etimológico das escrituras sagradas, uma vez que ele é um estudioso da língua matriz onde se originou a nossa Bíblia Sagrada. Mas eu sei que a Igreja de Cristo é instruída nesse sentido, no sentido de não se voltar e não maquiar a realidade. Mas tem muito lugar, meus queridos, que a realidade é maquiada, as pessoas são ludibriadas, são levadas a qualquer movimento que são descritos como espirituais e não são. Nós devemos nos apegar ao que o texto sagrado diz. Aí, ouvindo e vendo a expressa manifestação, a leitura, a explanação do texto sagrado, nós devemos adequar a perfeita adequação do texto sagrado à realidade do mundo lá fora, para a gente fazer uma leitura do que está acontecendo lá fora e apresentar a nós, para ver como que nós nos encaixamos como os autores na realidade lá fora, como que nós estamos encaixados na realidade do mundo lá fora. Nós somos a diferença ou nós estamos deixando nos levar pelas concupiscências do mundo, estamos nos deixando levar pelas paixões do mundo, pelas doutrinas do mundo lá fora, pela perspectiva do amor mundano lá fora? Você já acha normal, irmãos, o divórcio? Esse desejo humano desenfreado, você já acha isso normal? Você já acha ver as pessoas endividadas, isso já é normal para você? As pessoas endividadas, uma corrida desesperada pelo ter, isso já é normal para você? A expressão corre da vida já se... como é que você está? Mas estou na correria, isso é normal para você? A depressão já é normal para você? A ansiedade, os remédios, medicamentos faixa preta, que são paliativos, já é tudo normal para você, meu querido? Isso você consegue olhar para o mundo lá fora e ver ele doente, achar tudo normal? Parente seu, pessoas próximas, que não consegue se resolver com o passado, arrasta o passado a vida toda, amargurado, e você não consegue ser uma voz de refúgio para aquela amargura a partir do amor de Cristo? Isso tudo já é normal para você? Então, se é normal para você, eu devo dizer que você está em maus lençóis. Você está envolvido com as consciências do mundo. Nada disso é normal. Outro dia alguém chegou para mim e falou, eu estou tomando um remédio, você podia também tomar um remédio, esse tipo de remédio, e era faixa preta.
Eu falei, não toma isso. Eu estou lutando contra essas anormalidades do mundo. Remédios. Você toma, meu querido. Você precisa tomar. Então o seu médico prescreveu. Continue tomando. Mas o caminho é a ansiedade, a tristeza excessiva, a depressão. Ela é resultado de um peso mundano nas nossas costas. Porque estar em Cristo Jesus promove paz, refrigério. Então o que você precisa fazer? Se despir, deixa eu passar lá atrás, já aconteceu, acabou, aquilo tudo acabou. Tem poucos dias agora, no último dia 5 agora de janeiro, eu estava em casa, tinha acabado de chegar da oração da igreja, era 11 horas da noite, e aí meu irmão chega no portão em casa e diz para mim, Wagner, tem uma notícia ruim para você. Eu falei, o que foi? O pai morreu. Nosso pai morreu no último dia 5 de janeiro agora. O pai veio a óbito, deu um infarto e faleceu. Aí o que ocorre? 2.100 quilômetros no Mato Grosso do Sul, numa fazenda próxima ao Paraguai, nós aqui em Rolim de Moura. E aí meu irmão, e agora o que a gente faz? Eu falei, o que a gente faz? A gente está saindo para lá agora. Nós vamos viajar para o Mato Grosso do Sul. É 2 dias de viagem. E a gente saiu, com Deus na frente, deu tudo certo, na ida e na vinda, tudo correu, tudo conforme já estava pré-definido por Deus. Quando eu saí de lá, eu ponho um ponto final, eu falei, enterrei meu pai, acabou, e vida que segue. Tem gente que não consegue se desvencilhar disso. Tem gente, irmã, que ela luta contra isso. Isso é uma ordem natural. Quem criou isso? Esse limite? Deus criou isso. É ordem natural. Existem pessoas que estão presas nessas coisas e carrega esse peso a vida toda. Se resolva, meu querido. Põe um ponto final nesse sofrimento seu. O corre-corre da vida, o desejo pela aquisição do carro novo, da casa nova. Esqueça isso e bota na mão de Deus e pronto. Você não foi chamado para ser burro de carga. Você é servo do Altíssimo. Jesus veio para tirar de nós os fardos pesados. Sede a paz com todos. Tomai sobre vós o meu jugo. O meu fardo é leve de Jesus. Você não foi chamado para ser assim. É um processo. Comece a se desvencilhar de toda essa amargura, de todo esse sofrimento. Porque Deus tem paz para você. O salmista no Salmo 34, versículo 14, ele diz: aparta-te do mal, procura o bem e siga a paz. Então a paz ela só vai reinar na tua vida. A alegria do Espírito só vai reinar na sua vida quando você se desvencilhar do mal, do sofrimento. É você que vai fazer isso. Tire o mundo de você. Você foi chamado do Egito, como eu disse no início, para ir se despindo, renunciando o mundo de pecado. O amor, a prática do amor em Cristo, obrigatoriamente tem que exercer em nós a renúncia do pecado. Então eu convido você nessa noite a renunciar ao pecado e se apegar à prática do amor em Cristo. É só isso que vai te trazer alegria. É só isso que vai te trazer paz. É só isso que vai trazer conforto à tua alma. Deus, Ele está pronto para trabalhar em nós tudo isso. Tudo isso é do reino. Tudo isso é promessa de Deus para se cumprir em nossas vidas. Que nós venhamos a partir de hoje, a partir da palavra de Deus, olhando para o mundo, vencendo o mundo pela palavra e se aproximando de Deus
e nessa proximidade que venha ser promovida a paz, a alegria, o conforto. Você é um agente promotor da paz, da alegria, não da discórdia, não do sofrimento. Quando você se encontra com seus amigos, do que mais você fala? De lamento, de tristeza, de sofrimento? Para com isso, meu irmão. Começa a cultivar paz em você, para que quando você se encontrar com seus irmãos, você possa ter algo bom a oferecer, solução e não apresentação de problemas. Deus nos chamou para isso. Paulo vai dizer que os homens nos considerem como ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus. Essa dispensa, às vezes as pessoas não têm acesso a essa dispensa, e elas se encontram com as pessoas e só tem lamento para falar. Por quê? Porque elas não sabem trazer o refrigério. Elas não sabem. Por quê? Porque elas não tomam posse de tudo isso. Elas estão sofrendo ainda. Elas ainda estão se lamentando. Mas que nessa noite Deus possa trazer sobre a sua vida refrigério, paz, sobretudo consciência, viu? A vida espiritual é moldada a partir da consciência. Consciência é uma palavra conjugada de compreensão e ciência. Você tem ciência de tudo quanto você ouve. Você tem ciência. A ciência é a plena averiguação de todo conhecimento e compreensão que você deva ter. Então, consciência é isso. Você ter consciência de que esse mal não estará mais sobre a tua vida. Isso é poder de Deus para o cristão. Não, isso a partir de hoje não me afeta mais, não promove mais sofrimento em mim. Quanto ao gasto que me faz sofrer tanto, não me sobra nada. Não me sobra nada no final do mês e me faz sofrer e me faz discutir com os membros da minha família e me faz não ter o dinheiro necessário para suprir as necessidades da minha casa, que me faz passar vergonha com cobradores, que me faz trabalhar mais e, consequentemente, do excesso de trabalho, promove o estresse, e o estresse é a contenda, a briga. Isso não vai mais acontecer comigo, porque a partir de hoje eu não sou mais escravo do mundo. Eu compreendi que hoje eu vou começar a entender o que precisa um cristão para viver. O que eu preciso para ser cristão? Eu preciso disso. Eu preciso disso. Eu sei viver, diz Paulo, no muito e no pouco. Eu sei viver tendo arroz e feijão e sei viver fazendo churrasquinho. Eu sei viver ter uma calça só, um sapato só, uma gravata só. Eu sei viver andando a pé, tendo bicicleta para andar, e ver às vezes todo mundo chegando na igreja seco, porque chega de carro, e eu molhado porque estou a pé. Eu sei viver assim, e isso não me afeta, porque a consequência de ter vai promover um desgaste maior na minha vida. Então eu já não vivo mais segundo as ordenanças do mundo. Eu não vivo mais sobre o amor mundano, eu vivo sobre o amor de Cristo. E se eu só tenho hoje um copo de água em minha casa e chegar alguém com sede, eu vou dividir o copo com água, porque Deus só tinha um. Não precisa de muito para ser generoso, para ser amoroso, né? Veja que a mulher, quanto menos você tem, mais capacidade de doar você tem. Quanto mais você tem, mais dificuldades você tem em doar. Veja na hora da oferta, todo mundo observando ali no cenáculo, ofertando, e todos dando
moedinhas, oferta, e veio a mulher e ofertou só as moedinhas. Deu tudo que tinha. Foi a maior oferta. Então Deus, de tudo que Deus tinha, Ele deu o bem mais precioso para nos dar o exemplo que nós devemos dar o que nos é mais precioso. É aquilo que vai doer. Dói, porque está faltando. Está faltando e chega alguém pedindo. Dói. Mas você tem que converter essa dor, como diz Paulo, em alegria. Porque quem dá, deve dar com alegria. E o Deus, esse Deus que está no seu ventre, que é as suas paixões, você tem que tirar ele do seu ventre. Esse Deus do egoísmo, você tem que tirar ele. E agora o Deus que você serve, Ele diz que agora a necessidade vital para que você seja vivo espiritualmente é o exercício para com o seu próximo. Eu convido a igreja para se colocar em pé. Eu convido a igreja e peço permissão para vamos orar agora todos juntos, uns pelos outros, e a partir dessa compreensão que nós possamos viver mais para Cristo. E viver mais para Cristo pressupõe viver para o próximo. É tudo pelo próximo, para o próximo, e não para nós. Querido Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço, meu Deus, pela rica oportunidade que o Senhor nos concede de uma vez mais estarmos aqui na casa do Senhor, na igreja do Senhor, nessa parte da igreja do Senhor, a qual está localizada aqui neste bairro, sobre a orientação do nosso querido irmão Eliseu, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu apresentei a tua palavra, assim como tens colocado em meu coração, e creio, Senhor, e tenho fé que a mesma não voltará para ti vazia, antes vai cumprir os seus desígnios segundo a tua palavra. Pai amado, se alguém que está aqui ouvindo está sofrendo algum problema, alguma afronta do inimigo, está sob o jugo do mundo, que o Senhor, através da sua palavra, possa libertar. De repente essa liberdade, Senhor, não seja agora, mas seja exercida a longo prazo, porque nós somos chamados para ser santo, e a santidade, Senhor, pressupõe um processo longo, duradouro e difícil, da qual nós devemos retirar toda a imundícia a partir da força que o Espírito Santo propõe e dispensa em nós para exercer. Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, possa dispensar essa força à tua igreja e que ela possa se despir do mal, assim como diz o primeiro princípio do cristão, é renunciar a si mesmo. Que nós, Senhor, a partir da sua palavra expressada nessa noite, possa ter uma lente mais aguçada e ver as astúcias, os engodos do mundo que nos apresenta, que se aproxima com sapatos de lã, Senhor, próximo de nós, para nos engodar, para nos arrebatar segundo os seus valores, segundo as suas doutrinas. Deus, eu repreendo todo mal, toda astúcia do inimigo. Que se alguém aqui nesta noite esteja passando por alguma angústia, por algum sofrimento, nós repreendemos em nome de Jesus, e que o Senhor possa dar força, possa dar refrigério, e que essas pessoas que estão em uma direção oposta à sua vontade possam converter para o teu evangelho e que possa exercer a tua vontade no nome de Jesus. Pai eterno, nós suplicamos nessa noite e